Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu quero começar dizendo que você pagaria, você está em um supermercado, por exemplo, e alguém está sendo acusado, enquanto você abre 1 Coríntios, capítulo 2, e alguém está sendo acusado de roubo, injustamente. E a conta que esta pessoa, o objeto que esta pessoa está sendo acusada de roubo, custa R$2. Você, vendo aquele cenário, você tiraria R$2 do bolso e pagaria para que essa pessoa não fosse presa? Sim ou não? Quem faria isso? Olha aí, alguns não levantaram a mão. Mas eu sei que você tiraria, sim. Eu já completei compra de pessoas no supermercado, que a pessoa, puxa vida, está faltando, então deixa esse produto aqui. Não, pode levar, leva aí. Não, mas pode levar, não. A gente faria assim. R$5 então, vamos aumentar um pouquinho, R$5. Dou-lhe uma. O Leandro gosta de brincar assim, né? A pessoa está ali sendo acusada de algo que ela não fez, e o valor deste algo é R$5. E você coloca a mão no bolso assim, você tem ali várias notas diferentes, né, de valores diferentes. Você tiraria R$5 e pagaria para essa pessoa? Eu acredito que sim. Nós somos cristãos, né? Cristão, aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. E nós sabemos fazer o certo e fazemos. Então vamos aumentar um pouquinho mais, então. Você venderia o bem, o patrimônio que você considera muito importante na sua vida para pagar a dívida de um irmão seu biológico, ou do seu pai ou da sua mãe? Você venderia a casa, o carro? Uma situação aconteceu, já lembraram de alguma cena aqui, ó. Já lembraram de alguma cena aí, Paulinho? A sogra paga para você, Paulinho. Alguém lá, a situação, as circunstâncias da vida fez a pessoa, sei lá, investir, financiar um dinheiro no banco, depois não teve como, e agora o banco está para tomar ali algo dela, seu bem, seu patrimônio, mas você tem ali 2 casas, você venderia uma para pagar a dívida? Venderia. Eu me lembro que meu pai uma vez teve que vender uma casa. Você daria a vida para alguém que nem sequer te conhece e nem sequer quer te conhecer, e pode até falar mal de você mais à frente? Você daria a sua vida por essa pessoa? Queridos, foi isso que Jesus fez por nós. Existia uma conta muito alta que nós não tínhamos condições de pagar e não temos condições de pagar. E a cruz, e lá na cruz, Jesus pagou esta conta, que era impagável. Eu e você não tínhamos condições de pagar. Nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. E no sofrimento eterno, o distanciamento eterno de Deus. Mas a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 1:3, graças a vós e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ele se entregou, Ele se deu por nós, pagando a dívida que era nossa. Filipenses 2,5 diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. A morte de Jesus na cruz do Calvário,
A crucificação de Cristo é o maior evento da história da humanidade. O nascimento de Jesus é belo, o nascimento é grandioso, o nascimento é um evento extraordinário, mas a morte coroa a obra no qual ele estabeleceu, que um dia viria para nos resgatar. A crucificação é a coroa da obra de Cristo. E não tem como eu e você entender o Evangelho se nós não compreendermos a crucificação. Se nós não nos compreendermos o caráter de Deus passando pela crucificação. Eu e você, se queremos entender o Evangelho, nós precisamos entender que na cruz não foi o fim, porque ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Vale um glória a Deus, vale um aleluia. Então nós só vamos compreender o caráter de Deus se passarmos pela cruz. Por isso a ceia, ela é muito importante, porque ela traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a crucificação, ela nos dá esperança. Porque eu sei que ele morreu, ele veio a este mundo como filho de Deus, mas não se tornou por usurpação ser igual a Deus, foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você possamos viver agora na presença do Senhor, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de defeitos, ora erramos, ora acertamos, mas o amor de Deus está sempre sobre nós, a graça dele nos alcança. Para que quando nós nos confessamos, arrependemos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não tem como eu entender o Evangelho se não passar pela crucificação. Por isso a ceia traz à nossa memória todo o culto, a crucificação. E eu pedi para você abrir em 1 Coríntios capítulo 2, e entenda-se, o Evangelho não termina na cruz, na morte, Jesus ressuscitou. E na primeira carta de Paulo aqui aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, mas antes eu quero fazer algo expositivo com você, lendo. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita, vinham pessoas de diversas regiões, falavam diversos idiomas, era o berço da filosofia, o berço da cultura grega, e era uma cidade estratégica para o Evangelho se propagar. E Paulo chega nessa cidade, o berço do conhecimento, e Paulo, então, ele traz uma mensagem que está escrito assim, 1 Coríntios 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, Paulo está falando, eu não cheguei aqui para falar palavras difíceis, eu não cheguei aqui para falar aquilo que vocês não entendem, eu vim trazer um evangelho simples, eu vim trazer uma linguagem simples, não quero trazer aqui uma linguagem eloquente, não, eu quero trazer algo simples, porque a fé, ela é simples, o evangelho, ele é simples, o poder está em Deus. Paulo está falando, não quero que vocês acreditem em Deus pela minha forma de falar eloquente, eu não quero que vocês confiem pelo meu ser, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, eu quero que vocês confiem na obra da cruz, porque a obra da cruz é simples. O evangelho é simples, é o homem que complica, querido. Existe o pecado, existe a cura para o pecado, e o evangelho é ensinar o homem a trilhar o caminho do pecado até a cura, é simples. É tão simples como alguém que não é de Guarulhos e você ensinar para ele que saindo daqui, e se ele continuar seguindo em frente, ele vai chegar numa padaria que chama Favos de Mel, é isso aí. Não precisa falar, olha, você tem que rasgar a Timóteo no CEP tal, na altitude tal, na coordenada tal. Não, o evangelho é simples, sobe o morro aqui. O evangelho é simples. Jesus veio, morreu para nos dar vida e vida com abundância, sendo filho de Deus, se tornou filho do homem para fazer os filhos dos homens, eu e você nos tornarmos filhos de Deus. Existe a cura, e a cura se chama Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia. E Paulo então ele vem aqui falando que ele não veio avisar, trazer uma mensagem difícil. A mensagem não era para exibir conhecimento de sabedoria, mas para testemunhar o poder de Deus. Jesus ressuscitou no terceiro dia. A mensagem do evangelho é essa. Para saber que o poder de Deus pode curar você da enfermidade que você possa estar tendo.
Saber que o poder de Deus pode abrir porta que para o homem parece impossível, mas para Deus é possível. Para trazer aquilo que você deseja, buscando no seu coração, que é para o seu bem. O Evangelho é simples. E assim como Paulo, nós também precisamos entender que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a nós. No versículo 2 ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este o crucificado. Paulo deixa bem claro para nós que a única coisa que realmente importava era o conhecimento de Cristo e a sua crucificação. Não tem mais. Paulo está deixando, olha, o que você precisa é conhecer a Cristo. Por isso Jesus diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos nos preocupar em conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo nós vamos saber a crucificação. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. E Paulo está falando, olha, filosofias, cultura, tudo isso é importante, mas o mais importante é vocês conhecer a Cristo e a crucificação. Não se deixe distrair por essas coisas. E ele fala no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Queridos, nós precisamos ter este temor de Deus. Saber que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Nós precisamos, ontem eu falei no oculto, quando Moisés, ele sai para dar uma volta, já sabia que era hebreu, e ele vê ali um egípcio maltratando um hebreu, diz que ele olha para um lado e não vê ninguém, olha para o outro, aquele momento que você acha que você está sozinho, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Nós precisamos ter essa preocupação. E o versículo 4 diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo revela que o impacto da mensagem não veio de uma retórica sofisticada, mas do poder do Espírito Santo. A eficácia da palavra de Deus depende da obra do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Cristo, Ele veio, executou o papel, o Espírito Santo é que dá continuidade da obra de Cristo aqui na terra, e eu e você precisamos depender do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que ele diz lá em Isaías, que aquela voz que vem por detrás, falando, olha, este é o caminho, por ele andai. E eu e você precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E ele fala, para que a vossa fé, no versículo 5, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No que está apoiando a nossa fé? No que está estribando a nossa fé? Nós estamos montados no quê? No carro, no conhecimento, no dinheiro, na casa, nas pessoas que estão ao nosso redor. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Ontem o pastor Joel fez uma ilustração interessante da historinha dos 3 porquinhos. É os 3 porquinhos mesmo, né? Aí viu o lobo mau. A palavra de Deus fala que a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, na palavra de Deus. E eu e você alicerçamos a nossa fé praticando a palavra de Deus. Na cruz, Cristo foi feito pecado. Jesus na cruz não se tornou pecador, ele foi declarado como pecador. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Então este sumo sacerdote que nós temos, ele compadece das nossas fraquezas, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco, e se nós nos aproximarmos dele, ele vai nos ajudar a vencer. Então aqui o texto está falando para nós, que nós temos esse sumo sacerdote que se compadece, porém, um que como nós, e em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí a orientação, cheguemos pois com confiança, Hebreus 4,16, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
O fato de nós virmos aqui na casa do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, orarmos ao Senhor, buscarmos a presença do Senhor, louvarmos ao Senhor, fala que nós temos que chegar com fé, para que em tempo oportuno o Senhor venha nos socorrer. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que todo aquele que aproxime dele, creia que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Colossenses 2,14, havendo riscado, olha só, existia uma dívida, querido. Jesus assumiu a nossa dívida, ao se comprometer em pagar a nossa dívida, ele se tornou devedor. É como uma pessoa que, talvez, os pais aqui talvez já fizeram isso. O filho comprou algo, e ele chega, pai, olha, este mês estou apertado, o senhor pode me ajudar a pagar tal dívida? E o pai fala, não, deixa que eu pago. Aquela dívida que o filho fez, agora com esta fala, com esta posição que o pai falou, eu vou pagar, o pai se tornou devedor no lugar do filho. E aqui o texto está falando para nós, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, porque quando o homem pecou, o pecado entrou na humanidade, e eu e você passamos a ser devedores. Por isso a oração do Pai Nosso nos ensina, perdoa as nossas dívidas. Primeiro nós somos credores, devedores, para depois nós termos crédito. Reconhecer que nós somos devedores. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, para ser livre do mal e para não cair em tentação. Porque se assim eu não agir, reconhecer que sou pecador, que sou devedor, que muitas vezes eu não sou para o outro aquilo que o outro precisa, naquilo que o outro necessita, então eu falho, e muitas vezes eu entristeço alguém, mas quando eu reconheço isso, e também dou o direito do outro se arrepender e pedir perdão e liberar perdão, a Bíblia diz que Deus nos livra do mal e não nos deixa cair em tentação. Então, se eu não conheço a cruz, não tem como eu entender o Evangelho, porque o Evangelho fala, olha, se alguém bater na tua face, ofereça a outra, se te pedir a túnica, dê a capa, se te obrigar a andar 1 milha, ande 2, o Evangelho é reconciliação, o Evangelho é paz, o Evangelho é amor, o Evangelho é empatia. Então Jesus assumiu nossa dívida, e aqui em Colossenses diz que havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Tudo aquilo que podia te prejudicar neste mundo, Jesus cravou na cruz. Só depende de nós agora. Só depende de nós. O pastor Josué falou ontem lá, é só no pecar que dá certo. É só no pecar que dá certo. Qual pai não vai deixar de abençoar um filho que é obediente? E o texto aqui fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E ao aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas, nós somos declarados justos, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Deuteronômio 27 e 28 fala de 2 montes que existiam, era o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e eram separados um grupo de pessoas para ir para o Monte Ebal. Abra lá em Deuteronômio 27, olha só que interessante, veio aqui na mente agora, então vamos lá, Deuteronômio capítulo 27, todos acharam aqui? Olha só, versículo 9, falou, pois, juntamente com os sacerdotes levitas e a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve ao Israel, hoje viesse a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoares o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então esses aqui estariam sobre o monte Gerizim, para lançar bênçãos sobre o povo, para abençoar o povo, para proferir coisas boas sobre o povo. E aqui vem as bênçãos, né? E estes estarão no monte, aí outro grupo, e esse versículo 3, e estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Rubem, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificaram a todo o povo de Israel em alta voz, e dirão,
Então existia dois montes, um para trazer bênção e um para trazer maldição. E nós estávamos passando por esse monte que viria maldição sobre nós. E sabe o que aconteceu? Cristo entrou, Cristo nos tirou deste caminho e Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele morreu por nós, Ele levou aquilo que era nós, os nossos pecados sobre Ele. Por isso que o Salmos 22 diz que Deus, Ele fala, meu Pai, por que me desamparaste? Porque estava sobre Ele os nossos pecados. A ceia é uma esperança, querido. Jesus morreu por mim e por você. Por isso, eu e você precisamos agradecer a Deus. Só que a morte sendo terrível, a morte sendo algo trágico, mas é uma história linda e bela, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou. Salmos 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. E o Deus que nós servimos, Ele quer olhar para nós e achar graça, como Ele achou em Noé. Em meio a um mundo pecaminoso, em meio a um mundo devastado pela podridão, diz que Deus olha para o mundo e encontra um homem, e neste homem Ele achou graça. Deus quer achar graça em mim e em você. Agora, a ressurreição de Cristo, o Evangelho não termina na cruz, e nós não estamos aqui para ficar triste, porque não, o Evangelho não termina na cruz. Jesus ressuscitou. O Evangelho não termina na morte. Deus aceitou a morte e o pagamento pelos nossos pecados. A ressurreição de Cristo, querido, é uma resposta para nós que Deus aceitou o sacrifício dele, que o Pai aceitou o sacrifício dele. Por isso é motivo da gente se alegrar, por isso é motivo da gente festejar, buscar cada dia mais ser santo, buscar cada dia mais ser separado, buscar cada dia mais estar na presença do Senhor, buscar cada dia mais apresentar um culto agradável ao Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele morreu em meu lugar, aquilo que era contra mim, Ele se fez no meu lugar, e nós agora estamos debaixo de bênção, Agora olha só o que a ressurreição de Cristo fez para nós. A ressurreição é o fundamento da fé cristã. Sem a ressurreição, o cristianismo perderia a sua essência e poder. Queridos, grandes homens da história que fizeram coisas maravilhosas morreram. Mas se você for lá, nos túmulos que eles foram enterrados, estão os ossos deles lá. Mas o nosso não, o túmulo ao terceiro dia estava vazio. A ressurreição, o cristianismo perderia a sua essência se não tivesse. O cristianismo perderia a essência se não tivesse a ressurreição, perderia o poder. E Paulo, quando ele está em Corinto, ele está ministrando ali, se tinha algo que aquela cultura não acreditava, era a ressurreição de mortos. E a gente vai ver lá em Atos 17, ele pregando para o Deus invisível, que ressuscitou dos mortos, e diz que houve conversão. Por isso, eu e você precisamos buscar a presença do Senhor e entender que a ressurreição de Cristo é o poder de Deus sobre a morte, e se é o poder sobre a morte, é o poder sobre as enfermidades, é o poder sobre o problema que você está passando, é o poder sobre a luta que você está travando. O poder de Deus está acima de tudo. Nós precisamos crer e confiar. A ressurreição de Jesus prova a divindade de Jesus. A ressurreição confirma Jesus como Filho de Deus, mostrando que Ele tem poder sobre a morte. Isto é um sinal claro da sua divindade. Eu e você precisamos buscar ao Senhor e entregar-se nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós desejamos. Como o pastor mostrou aqui, é um sonho, é um projeto. Agora nós vamos orar e tudo começa com oração. E se eu e você orarmos, o Senhor tem prazer em nos abençoar, porque a palavra dele diz lá em João, se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nós podemos pedir tudo o que nós queremos. Se estiver em conformidade com a palavra, se estiver em concordância com a palavra, Deus tem prazer em te abençoar. Nós temos que sair daqui com essa convicção, o Senhor tem prazer em me abençoar. A ressurreição de Jesus é uma esperança de vida eterna.
todos nós teremos vida eterna. A Bíblia fala que todos nós teremos vida eterna. Mas tem dois lugares: inferno e céu. O inferno é aqueles que não quiseram viver na presença do Senhor. Aqueles que não quiseram aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, distantes, viver uma vida aqui fora dos padrões estabelecidos na palavra. Todos teremos, mas eu quero falar do céu. A Bíblia fala que lá não vai ter choro, não vai ter doenças, não vai ter enfermidades, não vai ter sofrimento. Isso que possa estar nos perturbando aqui agora é um simples momento, é uma momentânea tribulação. Então, a ressurreição de Cristo é uma esperança para a vida eterna. Ela oferece a promessa para nós, para aqueles que creem, não apenas uma vida temporária, mas uma vida eterna com Deus. Eu sei que nós vamos pedir para que Deus abençoe a gente, mas Jesus não veio neste mundo, querido, para te dar um carro novo, não. Ele não veio nesse mundo para te dar uma casa. Isso é muito pequeno, perto da obra da cruz. E às vezes nós perdemos ali, orar nunca perder tempo, mas pedindo coisas que não condiz. Ele veio para nos dar vida eterna, algo que não se compra. Nós precisamos crer nisso. Quer uma casa nova? Ore a Deus, tenha estratégia, trabalhe, Deus vai te abençoar. Quer um carro novo? Ore a Deus, tenha estratégia, trabalhe, Deus vai nos abençoar e a gente vai comprar. Mas ainda que não compramos uma casa nova, um carro novo, a minha morada não é aqui, a minha morada é no céu. É isso que tem que nos mover. É muito pequeno a gente correlacionar Cristo em te dar um carro, uma casa. Isso é muito pequeno, é pensamento pequeno. É quem não conhece a cruz, por isso tem esses pensamentos. Por isso a gente só vai entender o Evangelho se nós conhecermos o caminho da cruz. E nós precisamos conhecer este caminho. Ele foi à cruz para nos salvar do castigo eterno. A vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição mostra a vitória sobre o pecado e a morte. Porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele levou todo tipo de pecado sobre Ele. Se Ele morreu por todos os nossos pecados, e se Ele continuasse morto e não ressuscitasse, seria derrota para o pecado. Mas ao ressuscitar, Ele demonstra vitória sobre o pecado e sobre a morte, para que eu e você vivamos vida abundante aqui nessa terra. Por isso é possível nós vivermos uma vida abundante. Uma vida abundante, o Leandro tem nos ensinado na escola bíblica, que prosperidade é ausência de necessidade. Faltou hoje um cafezinho da manhã para você? Eu tenho certeza que aqui no mínimo a gente já fez 3 refeições hoje. Alguns 4, 5, né? Eu que vou lá direto toma um cafezinho, come um pãozinho, né? Querido, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É ausência de necessidade. Quinto, a ressurreição é um cumprimento profético das profecias, da palavra de Deus. Isto mostra para nós que a palavra de Deus é verdadeira. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. A palavra do Senhor é a bússola para nossas vidas. A palavra de Deus ela é verdadeira. E a ressurreição é a mensagem central do evangelismo. Sem ela, a pregação não teria poder para transformar vidas. Por isso eu e você, ao pregarmos a palavra para alguém, nós precisamos mostrar para essa pessoa que Cristo não é aquele que está no madeiro pregado, não. O madeiro está vazio. Mesmo porque, para colocá-lo no túmulo, precisou tirá-lo do madeiro. Para levá-lo para o túmulo, José de Arimateia precisou tirar ele do madeiro, e tem gente que está com ele ainda no madeiro. Estar com ele no madeiro é não viver as bênçãos de Deus para a sua vida. Estar com ele no madeiro é não crer que ele pode fazer aquilo que o seu coração espera e que está alinhado com a palavra de Deus. Ele ressuscitou, ele não está no madeiro, ele não está no túmulo, ele está à destra de Deus, à direita de Deus. Efésios fala
E nós que aceitamos Ele como Senhor e Salvador, a igreja do Senhor está junto com Ele nas regiões celestiais. Eu e você precisamos ter essa convicção. A ressurreição é o acontecimento central da nossa fé. E Paulo nos ensina que nós precisamos confiar no poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós vamos participar da ceia, querido, crendo que ao comermos este pão e bebermos este suco, o pão simbolizando o corpo de Cristo e o suco simbolizando o sangue dele, nós temos comunhão com ele. E aquele que tem comunhão com ele ressuscitará também, porque ele vai voltar e ele está voltando. Por isso eu e você precisamos ter essa confiança. E Paulo nos ensina que nós devemos viver uma vida simples, crendo e confiando no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos participar da ceia. A cruz não foi o fim, gente. Jesus ressuscitou. Tenha esta alegria no seu coração. A cruz não foi o fim. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, para nos dar vida, e vida com abundância, vida plena, vida satisfatória, vida completa. Nós vamos participar da ceia. E você que está em comunhão com a sua igreja, mesmo não sendo membro desta igreja, mas você está em comunhão com a sua igreja, você pode participar. Se você está com algum tipo de enfermidade, confia, creia. Por muitas vezes eu tomei a ceia com enfermidade, com dores, crendo, Senhor me cura, Senhor me restaura, porque o poder de Deus, querido. Nós não cremos numa transubstanciação, que o pão vira carne, que o suco vira o sangue, não, é um simbolismo, mas é um simbolismo que tem poder, porque é um simbolismo baseado na palavra de Deus. Quero chamar o Bernardo e a Aline que vão servir, para que a gente possa aqui cear. E depois da ceia nós vamos estar também apresentando o Gael, obedecendo um princípio bíblico. Pode pegar o pão e o suco de uva, Bernardo e Aline. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina, e Jesus ele deixou duas ordenâncias, e ordenância para se cumprir. E a primeira ordenança é o batismo, e a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Então nós vamos estar orando pelo pão e pelo suco de uva, para que o Senhor venha nos abençoar neste momento tão especial para nossas vidas, e comemorar que a cruz não foi o fim, mas a cruz foi o começo da nossa vitória, em nome de Jesus. Pode orar pelo pão, Bernardo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez ceando na Tua casa. Peço que abençoe esse pão que está simbolizando o Teu corpo. Nos guarde, ó Pai, de todo mal, e que essa santa ceia venha ser para purificar, Senhor, e perdoar de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, venho aqui, ó Pai, através desse suco de uva simbolizando o sangue de Cristo. Ao bebermos, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos remidir nos nossos pecados, ó Pai, que nós possamos nos purificar, Senhor, que nós possamos entender o verdadeiro significado da nossa santa ceia, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto os irmãos cantam, o Bernardo e a Aline vão estar entregando a ceia para vocês. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Que possamos corresponder, Senhor, a este amor que se entregou por cada um de nós.
Meus dias de vida aqui, é tão lindo te amar e sentir o teu amor, oh meu Senhor. Se ensinaste o amor, chamados traz felicidade. Eu não quero viver só, essa vida existe em mim, essa minha outra parte. Não vou negar, meu amor por ti é grande demais. Tenha espessura do mar, sou uma constelação de estrelas que multiplica o universo, enfim. É navegar no mar de rosas. És meu segredo, és meu tesouro, és minha prata, és teu ouro, minha pedra preciosa. Nosso amor aumentará. Os meus dias de vida aqui, é tão lindo te amar e sentir o teu amor, oh meu Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, queridos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo ensinando como celebrar a ceia. Esses irmãos estavam celebrando de forma errada. Se você ler a história, eles estavam festejando e muitos passando fome em um momento de festejar, em um momento de cear. Alguns avançando na frente. E Paulo, então, ele traz uma instrução, uma orientação de como nós devemos celebrar a ceia. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo, olha, a mensagem que o Senhor me transmitiu, eu estou transmitindo agora para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial, para a gente não esquecer que o Filho de Deus se despiu de toda a sua glória, se fez homem, viveu uma vida simples, aqui levou sobre ele todo tipo de tentação, mas não pecou, para que eu e você pudéssemos estar agora neste momento, comemorando e festejando a presença dele na nossa vida. Então, tendo dado graça, partiu: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. É um memorial, para a gente estar sempre lembrando que Deus um dia pisou aqui nessa terra. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ele está prometendo que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E tudo isso que está fazendo com que a gente chore, fique triste, se perturbe,
vai ser tirada do meio de nós. Cristo um dia vai voltar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, ou cálice, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é pessoal, cada um se examina, cada um sabe como foi seu mês, cada um sabe como foi sua semana, cada um sabe como foi seu dia. Nós não temos direito de examinar ninguém, é cada um se examinando, fazendo uma autoanálise, um autoexame, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a ceia fala de como nós éramos antes, como nós somos hoje, e o que nós nos tornaremos amanhã. Fala de presente, passado e futuro. E fala para você não deixar de ceiar. Fala para você ceiar. Se tem alguma coisa com alguém, se tem algum pecado, peça perdão. O nosso Deus é poderoso para nos perdoar agora, já. Um coração arrependido, contrito, o Senhor não resiste. Então ele disse, e tendo dado graças, o partir disse, tomai e comei. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em sinal de comunhão, não beba antes de eu pedir para você beber. Ele diz assim, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber de memória de mim. Em sinal de comunhão, troque o cálice com seu irmão e diga para ele, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Leve essa esperança no coração dele. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais crucificado, Laine. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou. Vocês duas trocaram, né? Vamos só trocar aqui, senão vai ficar no mesmo aqui. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Em nome de Jesus. Queridos, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, bebamos em nome de Jesus. Aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Vai orando, vai agradecendo a Deus. Tira um tempo para orar. Enquanto os irmãos louve, ore ao Senhor. Agradeça a Ele por esse momento. De você fazer parte do corpo de Cristo. De você fazer parte da igreja do Senhor. Agradeça a Ele. Aleluia, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para trazer aquilo que a sua alma espera, para tirar toda a tribulação, para tirar toda a incerteza, toda a amargura. Ele é poderoso, Ele está à destra de Deus, Ele deixou o Espírito Santo para te abençoar, para te proteger. Ori cantará maracho, lianda lá maracho, cantará. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor há de nos dar ainda. Pedimos ao Espírito Santo que guarde a nossa família, guarde a nossa casa, guarde a nossa vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.